Bom dia, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês nesta manhã maravilhosa de domingo, dia consagrado ao louvor, adoração ao nosso Pai Celestial. É uma alegria fazer a abertura da nossa escola dominical da IPI Metropolitana de Brasília. Nesses dias difíceis que estamos passando, de pandemia, de dificuldade, de ansiedade, de tribulação, muitas pessoas nervosas, ansiosas, preocupadas, nós temos na Bíblia Sagrada textos maravilhosos que falam muito ao nosso coração. Nesta hora, podemos tirar um tempo, devemos tirar para refletir nas palavras e meditar nas palavras da Bíblia Celeste. É a Bíblia Sagrada, essa preciosidade que o Pai nos deixou. É um tempo de meditação, de reflexão, de cantarmos hinos de louvor a Deus, de lermos e meditarmos na sua palavra, ouvirmos hinos, ouvirmos corais, cantarmos hinos conhecidos, corinhos, que louvem e adorem ao nosso Senhor. É um tempo de santificação. Em Josué, capítulo 3, versículo 5, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos. Como que nós não podemos nos santificar? Meditando diariamente na palavra do Senhor, cumprindo os seus mandamentos, refletindo nas suas palavras, nos seus conselhos maravilhosos que a Bíblia nos traz. A Bíblia tem um refrigério para todos os momentos, para momentos de tristeza, de dor, de saudade, de alegria, de conforto, de esperança. Então a Bíblia diz também, sem santificação, ninguém verá a Deus. Nesse processo de crescimento espiritual, nós precisamos estar sempre em comunhão com o Pai, orando diariamente, meditando nos seus ensinamentos e lembrando-nos deste versículo que ele falou a Josué, ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Nós queremos, como Igreja Metropolitana de Brasília, que o Senhor faça maravilha no meio de nós, que cresça a nossa igreja, que aumente o número dos nossos membros, as crianças venham, equipes de louvores. Nós queremos maravilhas no meio de nós. Então, irmãos, precisamos meditar nessas palavras do Senhor e nos santificar. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Ouçamos com atenção sempre as palavras que o Senhor nos fala através da sua Bíblia Sagrada. Amém? Teremos agora o estudo da lição pelo professor ou a professora e depois depois da escola dominical faremos a oração do Pai Nosso. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelas palavras maravilhosas da tua Bíblia, que trazem refrigério para nossas vidas, para a nossa alma, que nos trazem esperança, que nos trazem alegria, Senhor, que só o Senhor pode nos dar. Muito obrigado, Senhor, porque tu deixaste essa palavra preciosa, maravilhosa, para nosso refúgio, nosso sustento e nossa santificação. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra.
ser rei. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos, Ele
Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando no teu coração nesse dia abençoado, dia que o Senhor preparou para nós. Só temos que louvar e agradecer a Deus por tudo, porque até aqui o Senhor nos tem abençoado. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor esteja nos iluminando nesse dia. Nossa lição é a lição 8. 1 Coríntios 12 a 16, a função do corpo social e o futuro do corpo físico. Claro que não será detalhado todos os textos, mas apenas vamos estar conversando sobre algumas particularidades desse texto. Então, 1 Coríntios 4 a 11 está aí, diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um que quer. Não é? Então, que Deus fale no nosso coração nesse estudo. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos buscar a presença do Senhor. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, neste momento levamos a nossa voz ao teu trono de graça, suplicando a tua misericórdia sobre nós. Fala ao nosso coração, nos abençoe, nos ilumine, que possamos a cada dia aprender mais da tua palavra e amar a tua palavra. Sei com aqueles que estão nos ouvindo, ó Pai, mesmo distante, aqueles que também não te conhecem, que possam vir a te conhecer. Ó Pai, toma todo o teu povo espalhado sobre a terra, os abençoa, os guarda, livra de todo mal. E toma aqueles que passam por período de enfermidade, tenha misericórdia, aqueles que passam por necessidades de alimento, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão ansiosos, depressivos, aqueles que já não dormem mais, aqueles que até podem estar sofrendo de dores agora nesse momento. Jesus, passa tuas mãos curadoras, sara essa dor. Ó Pai, em nome de Jesus, dê paz a este coração aflito. No nome daquele que vive e reina para todos sempre que oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus possa te fortalecer, te abençoar e trazer paz ao teu coração. Nesse texto que nós lemos, fala sobre alguns dons, palavra de sabedoria, de ciência, discernimento de espírito, de fé, dons de cura, operações de milagres, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Mas aí você pergunta, são só esses? Não. A Bíblia fala demais, mas nesse texto, praticamente que nós achamos esses três. Então, os dons espirituais. Dom espiritual. O que é um dom espiritual? Você entende o que significa um dom espiritual? Habilidade espiritual dada pelo próprio Espírito Santo de Deus, aos membros da igreja, visando a edificação do corpo de Cristo aqui na terra. Então, um dom não é do homem, mas ele vem do próprio Deus, para o homem, para alguma coisa, Então, como fala, dom espiritual é do próprio Espírito Santo de Deus, que vem sobre nós. E qual é o seu dom? Todo cristão, então, tem um dom? Quando nascemos de novo, sim, temos esse dom. Fomos batizados em Cristo. Cristo, então, nos abençoa, nos dando dons. E, então, todo cristão tem um? Sim, entendemos creio que cada cristão tem um, pelo menos um. Tem cristão que pode ter mais de um.
mas todo cristão deve ter pelo menos um. Mas muitas vezes não colocam em prática o seu dom, né? Preferem não fazer nada, cruzar os braços ou deixar que as outras pessoas façam por ela. Então, procure conhecer os melhores dons. Qual é o seu dom? Né? E o que você pode fazer em prol da igreja de Cristo? Dom espiritual ou dom natural? Né? São a mesma coisa ou são diferentes? Dom natural é a habilidade que existe de forma espontânea, né? É dada a todos os homens e é dada indistintamente. E o dom espiritual, né, é uma habilidade que o Espírito Santo concede aos nascidos de novo. É algo sobrenatural, é de Deus. Né? O dom natural pode servir de base para o dom espiritual, mas são completamente distintos. Né? Aquilo que é de Deus e aquilo que é propriamente já vem com o ser humano. E dom e fruto do Espírito é a mesma coisa? Então, né, há uma certa diferença. O dom está ligado ao serviço, né, que está ligado ao que fazemos. Fazer algo para Deus, como profetizar, curar enfermos, né, discernimento de espírito, palavra de conhecimento. E o fruto está ligado ao caráter, então, da pessoa. Né? Quais são? O amor, a paz, a alegria, a longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Né? Então, esse, né, é o fruto do Espírito que muitos precisam ter, né? Inclusive, né, o domínio próprio. E às vezes não tem. Então, que a gente possa estar aprendendo, lendo lá aquilo que o texto nos fala, né? Lá em Coríntios, né? E Paulo mesmo disse para nós no texto, não pegamos, né, o texto inteiro, pegamos a partir do versículo 4, e no versículo 1, depois você pode ler lá, diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, né? Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixava conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eram guiados. Por isso, faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. E aqui vai estar falando sobre, então, os vários dons, né, que nós lemos. Então, precisamos conhecer. Você precisa conhecer, então, né, os seus dons, quais são os seus dons, né, a diferença de dons, para você não ser, né, ficar sem o conhecimento devido. Dons são concedidos para quê? Né? Para que os dons são concedidos? Para o seu bel prazer, para o seu orgulho espiritual, né, para você achar que é mais importante que os outros? Não. Os dons são concedidos, né, que visa a edificação da igreja. Não é um dom especial, os dons são concedidos para edificação. Né? É a maneira de como servimos a Deus, vontade de que servimos aos irmãos. E Pedro, né, lá, 1 Pedro, deixa eu achar o texto aqui. O que Pedro fala? Né? 1 Pedro 4,10. Pedro diz assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então não é para você achar que é melhor, né? E o que é uma das coisas que estava acontecendo lá na igreja de Coríntios era que estavam supervalorizando o dom de línguas, achando que era maior, que era melhor do que os outros, quem tinha esse dom. E aí por isso lá no capítulo 13, Paulo vai falar que dos dons o melhor é o dom do amor, que é o dom supremo.
E o versículo 13 de Coríntios 13 diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, os dons não é para valorizar ninguém, mas eles são concedidos para trabalho da obra do Senhor, para benefício do outro, não pensando em seu próprio. E é importante saber o nosso dom, importante que você saiba, sim, para que evite que a pessoa se envolva em outras áreas onde não tem o dom e, consequentemente, não irá frutificar. Quando se sabe que tem o dom certo, não nos tornamos indesculpáveis. Então, às vezes tem que saber que às vezes tem pessoas na igreja que estão no lugar certo, mas o talento ou o dom dela é para outro. Já vi muita gente às vezes que quer ocupar o lugar do outro, quer estar no lugar do outro, mas ela não tem condição nenhuma. Eu, em relação à música, eu não me atrevo, a coral, também participar de coral também não. Não que eu não tenha tentado, mas eu já tentei e eu vejo que não é a minha área, a questão de música. Então, se eu entrar para tocar ou para cantar alguma coisa, vou atrapalhar aquele grupo que está lá. Então, a minha área, meus dons são para outras coisas. Então, por isso é importante saber, e para que são concedidos, é importante você saber. E tem um dom, ter um dom nos torna superior? Claro que não, de maneira nenhuma. Não nos torna superior. Os dons são como sementes, precisam ser regadas, adubadas, tratadas e desenvolvidas para que a cada dia você aprimore mais. E não foram dados por nossos merecimentos, são irrevogáveis mesmo que a pessoa esteja em pecado. Deus não tira, mas só que não usa. Então vamos prestar contas a Deus aquilo que Deus nos tem dado. Então é importante e você está pensando nisso, não é? Qual dom você tem usado, você tem recebido de Deus e como você tem colocado em prática esse dom. Romanos 11, 29 nos diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Não é que Deus não dá e tira, toma, devolve, se você for bonzinho te dá, depois ele toma. Não. Os dons são irrevogáveis. E lá em 2 Timóteo 1,6, Paulo falando a seu filho na fé, ele diz assim, a Timóteo: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, não esconda o dom que você tem, não apague o dom de Deus que você tem, mas reavive o dom de Deus que está em você. Deixa Deus falar o teu coração, coloque em prática. Se um daqueles que falamos no começo, se é uma palavra de sabedoria, discernimentos, se é de cura, se você fala em mistério com Deus, nossa presbiteriana, como a presbiteriana também do Brasil, não enfatiza muito os dons que faz muita aglomeração de pessoas, línguas, dons de cura, mas como a IPI do Brasil aceita a contemporaneidade dos dons, nós aceitamos, mas tudo conforme a palavra de Deus nos diz, com ordem e decência, que possa ser usado para a glória de Deus, não para o engrandecimento do homem, que precisamos entender e ver na palavra, o que a palavra de Deus diz ao nosso coração. E se você tem um dom, busque colocar diante de Deus. Reavives o dom de Deus que há em você. Não apagueis o dom de Deus que há em você, mas que possa colocá-lo em prática. Busque fazer que Deus
use você para a glória dele. Então aqui, né, começamos então falando sobre os dons. Não dá para prolongar muito, né, sobre os dons. Os textos são vários e temos muitos, mas uma coisa a gente tem que pensar nisso, né, que como Paulo, né, diz no capítulo 13 ainda, voltando a falar, né, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então, os dons Deus deu, procure, né, entender melhor, fazer um estudo mais aprofundado. Tem muitos estudos, tem muita pregação sobre isso. Não é que o nosso objetivo é aprofundar nesses assuntos, não é? Como nosso próprio tempo não nos permite, mas apenas deixar para você pensar nisso, não é? Que os dons é importante, é necessário, e procure desenvolver o seu dom. Procure colocar ele a serviço de Deus, né? Que Deus te use, te capacite e que te revista cada dia mais. Então agora vamos estar caminhando para outra parte, né? A unidade orgânica da igreja, lá em 1 Coríntios 12, do 12 a 24. Então acompanhe comigo então nessa leitura. Coloquei esses textos e estou fazendo mais essa questão voltada mais para a leitura, porque nós precisamos aprender mais de Bíblia. Precisamos aprender mais o conteúdo. Às vezes os slides é muito bom, a figura é muito bom, e tem a questão também de direitos autorais, que andava sempre emperrando, né, a administração, e com certeza a palavra, a letra, isso não vamos ter problema com isso. Então vamos ficar mais na palavra, naquilo que, né, os estudos e a letra pode falar ao nosso coração. Então diz assim o versículo 12: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E os que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Palavras do Senhor. Então, que importante, né, a gente observar essa unidade do corpo da igreja, não é? E aqui Paulo vai estar falando sobre, né, a questão de que nenhum é melhor que o outro, por causa dos dons. Lá em Coríntios, um estava achando que seria melhor que o outro. E então, Deus mostra a Paulo para que os cristãos entendam que ninguém é melhor do que ninguém. O corpo tem muitos membros, é verdade. Você acha que o seu dedinho mindinho, né, lá do seu pé não precisa dele? Ou você acha que até aquela unha encravada não faz parte do corpo,
mas você sente a dor nela. Então até um fio de cabelo que você arranque da sua cabeça, o seu cérebro vai registrar alguma coisa aconteceu lá no alto da sua cabeça. Então o corpo não é só um membro, mas muitos. O pé não pode dizer que não é do corpo, a orelha, o olho, o ouvido, o nariz, só membro. Se todos fossem o corpo, se os membros fossem o corpo, onde estaria o corpo? Né? O olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. E assim como a igreja, todos nós precisamos de todos. Nenhum pode dizer que é melhor ou maior que o outro, porque todos nós temos necessidade. Nisso, uma vez, um pregador contou uma ilustração de que a igreja do tal pastor estava crescendo, estava sendo muito bom, estava enchendo os bancos. E como a igreja estava ficando cheia, lá atrás tinha uma velhinha que sempre dormia na hora do culto. E ela já estava atrapalhando um pouco o movimento, ele podia dar lugar para uma pessoa mais importante. E aí falaram se aquela velhinha não poderia ficar em casa descansando, que ela estava cansada, podia ficar mais quieta em casa. E aí incentivaram aquela velhinha a ficar em casa, e como ela passou a não ir frequentar mais os cultos, aconteceu outra coisa, a igreja começou a cair, a enfraquecer, a diminuir. E eles foram buscar a causa e ver o que estava acontecendo. Era aquela senhora que ela era sustento da igreja em oração. Então todos somos importantes, independente da pessoa, Você é uma pessoa importantíssima para Deus e para a obra de Deus. E não só pensando na questão financeira, porque muitos só pensam aquelas pessoas ricas são as mais importantes, tem que dar privilégio para elas. Mas todos, até aquela pessoa humildezinha ou analfabeta, é importante para o reino de Deus. Deus não faz distinção e nem acepção de pessoas. Então todos somos importantes para Deus. Então, começando aqui, para estarmos pensando, unidade na diversidade, Não implica em uniformidade, A ação que temos uma única forma de pensar, de agir. E o ensino das Escrituras é que vivenciamos a unidade na diversidade e na pluralidade de dons chamados. São Paulo mesmo fala, em 1 Coríntios 12, são todos apóstolos, todos profetas, são todos mestres, todos têm o dom de realizar milagres, dom de curar, dom de línguas. Então, há variedade de dons, pessoas diferentes, cultura diferente, pensamento diferente. Então, vai haver essa pluralidade de conhecimento e de trabalho. E os dons também são vários e por isso precisamos estar sempre unidos em um só corpo, independente das diferentes denominações evangélicas, com exceção das pessoas de igrejas que só tem um cabeça espiritual. Nós só temos, pois só temos um cabeça espiritual. E tem muitas igrejas que, essas mega igrejas que tem muitos que acham que sou dono da igreja. E não é assim. Então, que podemos pensar em estar juntos, E nunca jamais supervalorizar nossas habilidades e desvalorizar as dos outros. Porque estamos alicerçados a este corpo, Corpo que é Cristo, um corpo saudável, que é constituído por vários órgãos que trabalham em harmonia. Se houver briga, divisão no corpo, não vai caminhar. Se a perna estiver ruim, a pessoa vai andar direito. Se o olho estiver ruim, ela vai enxergar direito. Se estiver surdo do ouvido, Então vai ter um problema para aquele corpo. E assim é a igreja. Se houver divisão e conflitos entre membros, vamos ter uma diferença, uma dificuldade. Unidade do Espírito. É o Espírito Santo de Deus, a Trindade Santa que nos une, Então, por isso que precisamos buscar a Deus, colocar nossa vida na presença de Deus, repreender toda forma de erro, de pecado na nossa vida e temos essa sincronia com o Espírito Santo,
para que assim possamos fazer parte dessa grande unidade na igreja, né, de estar juntos trabalhando e repreendendo toda a obra da carne no nosso meio, todo o partidarismo, toda a fofoca, né, toda a rixa, tudo aquilo que venha minar a obra da igreja, todo pensamento contrário. Então, né, precisamos clamar ao Espírito Santo de Deus que venha nos trazer, né, unidade na diversidade. Uma só esperança, né, que a esperança de que, né, Deus está agindo na nossa vida, né, a volta de Cristo, e esse é o nosso objetivo final, falar do amor de Deus, não de ter igreja grande, bonita, bela, mas que vidas possam chegar à presença de Deus. E todos são bem-vindos, não importa a posição social, né, as habilidades, né, mas é aquilo que Deus espera de nós, né, a esperança da nossa vocação, aquilo que nós chamamos. E a igreja, né, não só em questão do corpo de uma igreja, mas como todas as igrejas que às vezes ficam divididas em seus rótulos, suas doutrinas, seus meios de trabalhar, mas precisamos também, como igrejas, estar unidas, não só as IPIs do Brasil, mas a IPI com a Presbiteriana, com a Batista, com a Metodista, com a Assembleia. Precisamos estar unidos, todas as igrejas, anunciando somente Cristo, uma só esperança que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E lá no céu não vai ter nem IPI, nem Assembleia, nem Batista. Lá no céu vai ter só uma igreja, sem rótulo, sem denominação. Por isso nós precisamos estar preparados para estar lá, né? Um só Senhor, né? Sem dono de igreja. Hoje a igreja tem muitos donos, né? Não temos que olhar para isso, olhar para Cristo. Cristo que é o Senhor da igreja. Foi Cristo que morreu pelas pessoas, não por nós, mas Ele deu a vida para... né? Nós não damos a vida por ninguém, mas o Senhor Jesus Cristo que morreu por todos os nós. Então, só Senhor, Deus e Cristo, né? Então, não temos que, às vezes, ficar trazendo, né, contendas ou divisões, mas sabendo que em Cristo nós somos um. Que Cristo que nos une, né? E não há diferença nisso. E uma só fé. A fé não no sistema político, não nas situações, não nos poderes deste mundo, mas a fé em Cristo, até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, há uma fé, não fé no pastor, no missionário, no presbítero, mas na diaconisa, mas a fé em Deus. Não na pessoa que traz revelação, não na pessoa que merece alguma coisa, mas, né, a fé no Senhor Jesus Cristo, né, na unidade da igreja, buscando a maturidade, sem ser como Paulo diz, né, como meninos agitados de um lado para o outro, procurando, né, o leitinho espiritual, como ele diz lá em 1 Coríntios 14, seguir o amor, procurai o zelo, os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. E aí Paulo vai estar falando. E ao versículo 5, né, ele traz uma questão interessante aqui para os coríntios e também para as igrejas de hoje. Lembrando que, como diz assim, eu quisera que vos todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis, pois quem profetiza é superior a quem fala em outras línguas, salvo se a se interpretar, para que a igreja receba a edificação. E aí que ele vai estar falando algumas questões, mostrando, né, algumas realidades, mostrando que ninguém é maior que o outro. E o versículo 20 do capítulo 14, uma questão interessante também nesse contexto, que diz: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia,
Sim, sede crianças quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Então, que possamos a cada dia, né, estar unidos nessa mesma fé, num só batismo. Né? Quando alguém recebe a Jesus como seu Salvador, não é? O próximo passo é confessar publicamente a sua fé através do batismo, a sua entrada para a igreja. Todas as igrejas fazem o batismo. Né? Se é com pouca água ou com muita água, depende da igreja. Mas o batismo significa morrer para o mundo e nascer para Deus. Que agora você não vai fazer mais sua vontade, você vai buscar fazer a vontade de Deus. Felizmente, muitos passam por todo esse processo, mas ainda continuam fazendo a sua vontade e não a vontade de Deus, que ainda não morreu para o mundo, estão mais vivos do que nunca. Então, o batismo, um só batismo, é o batismo, né, na Trindade Santa, no Pai, no Filho e do Espírito Santo, e onde o cristão deve deixar a sua vontade das coisas do mundo e agora pensar nas coisas de Deus. Um só Deus e Pai de todos. Somos filhos do mesmo Pai, não é? Somos membros da mesma família, todos somos iguais, direitos e deveres. E a gente vê que nesses dias o diabo quer destruir a família, promovendo disputas, partidarismo, né? Problemas para a igreja, lutas com a igreja, né? Tem tentado destruir a família. E aí nós temos que lutar e clamar a Deus por isso, para que, né, o diabo seja repreendido e a igreja seja triunfante na unidade. E para terminar, 1 Coríntios 15, de 1 a 19, né, que vamos estar caminhando para o fim, falando um assunto também doutrinário importante, que é a ressurreição. Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se tiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei, o qual também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria vive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto também por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e ao final depois foi visto por mim como um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se eu correr de pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsos testemunhos de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Palavras do Senhor. Então, que triste realidade, né? A gente saber que tem muitos que ainda não acreditam e não tem esperança nenhuma para o dia de amanhã. Então, nesse momento importante, né, palavra de Deus para o seu coração, de ressurreição e ascensão de Jesus. Então, você conhece todas as histórias, todos os 4 evangelhos, né, os sinóticos e também o evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, que é os evangelhos sinóticos, e o evangelho de João, vão falar da ressurreição de Cristo e da sua ascensão. Mateus 28, 5 a 6, fala, o anjo diz que Jesus não está lá.
Então Jesus já tinha predito essa situação, que ele ressuscitaria no terceiro dia, que ele não ficaria morto, e os discípulos e todos ainda mesmo assim não creram, custaram para acreditar. Pedro e o outro discípulo chegaram ao sepulcro, João 20, versículo 2, o discípulo é o discípulo amado, que também estavam desconfiando se realmente Jesus estava vivo, e eles lá não viram ninguém. Maria Madalena vê Jesus ressuscitado, Marcos 16, versículo 9. E diz a Escritura que ela é a primeira mulher que vê Jesus ressuscitado. Marcos 16, 9. Depois você pode ler todos os textos, são interessantes. E você pode assim tirar suas conclusões. Havendo ele citado de manhã, cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Então foi uma das primeiras pessoas que viram Jesus, foi Maria Madalena. E ela com certeza, depois da libertação, ela pegou um zelo, um amor e um carinho tão grande por Jesus que ela foi a primeira a ver lá o Mestre ressuscitado. E depois a gente observa que as crianças e as mulheres naquela época eram as mais desprezadas. Quase não se contavam, quando você observa lá na multiplicação dos pães e dos peixes, de 4.000, 5.000, que os evangelhos fazem referência, soma os homens, quase 4.000, 5.000 homens, mulheres e crianças nem eram contadas. E aqui então Jesus aparece a primeira vez e aparece a Maria Madalena. Olha que valorização da mulher, que maravilha, Jesus não exclui ninguém. Jesus aparece às mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, que é Salomé, lá em Mateus 28, 1 e 9 e Marcos 16, versículo 1. Os guardas do sepulcro viram o anjo e ficaram como mortos, Mateus 28, versículo 4. Então foi aquele grande terremoto que teve, os anjos, os guardas estavam lá para proteger o túmulo. E os anjos, o anjo tem o evangelho que fala um anjo, tem o evangelho que fala 2. E ali eles ficaram atemorizados com aquele fenômeno e eles ficaram como se estivessem mortos. Talvez tivessem sido desmaiados. Isso que aconteceu. E o guarda, Jesus aparece a Cefas, que é também chamado Pedro, 1 Coríntios 15, 5. Já lemos. E Jesus aparece aos discípulos no caminho de Emaús, Lucas 24, versículo 15. Só lendo esse texto para nós, texto interessante. E se for pensar em ressurreição, a diferença das outras religiões não é apenas no seu líder, mas é na ressurreição. O foco principal do cristianismo é que houve a ressurreição de Jesus. O que diferencia das outras religiões, do budismo, shintoísmo, Hare Krishna, Confúcio, confucionismo, budismo, e tantas outras religiões aí, é que o seu líder morreu e está morto. Mas no cristianismo, Jesus morreu e ressuscitou. Ele não está morto. É o grande diferencial entre as outras religiões, a ressurreição, que Cristo não só morreu, mas ressuscitou, está vivo e um dia também fará isso na nossa vida. Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, 24:15, só esse versículo. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E eles estavam tão tristes e atordoados com aquela cena da morte e da crucificação de Jesus, que eles não podiam crer que Jesus estava vivo. Então, e Jesus teve que voltar, aparecer entre eles e mostrar que Jesus realmente estava vivo, que Jesus estava com eles.
Então agora Jesus aparece aos 11 discípulos, lá em Marcos 16, versículo 14. E a gente observa que Jesus teve que fortalecer a fé dos seus discípulos naquela época. E eu fico pensando, imagine hoje que nós não vemos Jesus, como vamos crer? Não estamos vendo, não estamos pegando, não estamos conversando, mas aí é pela fé, não é? Através da fé e o Espírito Santo de Deus no seu coração que vai testificar isso. Então, Marcos 16, 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estava à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito ao que os tinham visto já ressuscitado. Então a gente fica pensando, mas como aquele povo era duro de coração, de acreditar? E hoje, será que hoje está diferente? Talvez não, talvez esteja muito pior do que antes. Jesus apareceu a mais de 500 irmãos, 1 Coríntios 15, 5, que já lemos, não é? Então Jesus não só falou que morreria, não só falou da ressurreição, e ele próprio voltou à vida novamente e se mostrou para o discípulo que ele está vivo, né? E ele apareceu àquele povo mostrando que ele realmente é Senhor da vida, não Senhor da morte, mas ele é Senhor da vida. E Jesus avisa para o Tiago, seu meu irmão. Jesus aparece ao discípulo e come mel e peixe assado. Lucas 24, eles também quero fazer referência, porque os discípulos acharam que Jesus era um fantasma, e um fantasma com certeza não tinha corpo. E aqui Jesus não só mostra que Jesus voltou de forma corpórea, mas de forma ressuscitada, e agora Jesus então come peixes e mel, para mostrar para eles que ele não era um fantasma. Lucas 24, 41 a 43. E por não acreditarem ele ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhe disse, tens aí alguma coisa de comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Então tem uma hora que o discípulo tinha dificuldade, e imagine nós hoje, né? Com certeza, acho que temos muito mais dificuldade do que naquela época. A despedida de Jesus e sua ascensão, um texto também conhecido de todos aqueles que leem e conhecem a palavra de Deus. Jesus despediu deles e foi sendo recebido lá pelo Pai, Atos 1:9. Diante dessas palavras, foi Jesus levado às alturas, e à vista deles, e uma nuvem encobriu os seus olhos. E os anjos falaram para ele que estavam ali, né? Ele diz, versículo 11, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá de novo, como ouviste subir. Então, que maravilha saber que a ressurreição é real, Jesus está presente e possamos crer nisso. E Jesus também apareceu a Saulo, Atos 9:4, e assim Jesus o convidou, a ser seu discípulo e fazer uma grande obra. Que Deus te abençoe, que Deus tenha falado do teu coração, que você não desanime, continue crendo. Jesus é real, Jesus está ao seu lado, Jesus está com você, e o Espírito Santo de Deus possa testificar isso. Vamos orar. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, nós só temos te louvar e te agradecer por esta oportunidade de ministrar a tua palavra. Fala o coração do teu povo, aquele homem, a mulher, aquela criança, daquele jovem. Que o Senhor é real na nossa vida, que o Senhor cuida de nós, que possamos a cada dia ter fé, crer que o Senhor está conosco. No nome daquele que vive e reina para todos sempre, que oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, tenha um bom almoço e até o culto à noite, se assim Deus permitir. Fique na paz do Senhor. Após um estudo maravilhoso da nossa lição dominical nesta manhã, nós vamos agradecer a Deus por esta preciosidade trazida aos nossos corações, que tanto alento, tanto conforto nos traz.
Vamos agradecer a Deus orando. Pai nosso, nós te agradecemos, porque aprendemos tantas coisas nesta manhã, Senhor. Ajuda-nos a sermos praticantes e não apenas ouvintes, Senhor, da tua palavra, para levar alegria aos corações desalentados e amar ao nosso próximo como tu nos ensinaste. Ensina-nos a orar como tu ensinaste a teus apóstolos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Tenha uma tarde abençoada na presença do Senhor.